A palavra de Deus deve ser guardada no coração de cada filho de Deus voluntariamente. E isso é algo muito fantástico, porque quando ele diz nunca me esquecerei, ele está manifestando que a escolha dele foi essa. Mas esta será a sua escolha? Esta também será a minha escolha? Que estas sejam as nossas escolhas. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei do Senhor dentro do nosso coração, nós estaremos guardando a expressão de Deus dentro de nós. E isso deve ser todo santo dia. Porque o fato de você escolher hoje em estar do lado de Deus, em seguir as orientações do Senhor, o caminho do Senhor, não quer dizer que amanhã essa decisão estará valendo, estará de pé. Por isso que a cada novo dia devemos seguir a orientação do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que a gente tenha sucesso em tudo que a gente venha fazer. No domingo, fala sobre distrações e tentações. Veja, quando a gente obedece à lei do Senhor, a gente busca não pecar contra Deus. A gente busca não pecar contra o nosso próximo. A gente busca não transgredir a lei do Senhor. Porque a lei machuca, sabe? O pecado machuca. O pecado causa tristeza. O pecado causa dor. Se nós, por mais nós, que fomos escolhidos pelo Senhor, que aceitamos a Cristo Jesus, cheio, se nós, que estamos cheios do Espírito Santo, hoje, se a gente não buscar permanecer cheio do Espírito Santo, o amanhã e o novo amanhã, cada manhã que vier, a gente pode ser facilmente distraído pelas coisas superficiais deste mundo e passageiras. E ao sermos distraídos, a gente pode cair em tentação. Então, esse domingo fala de um tema muito interessante, muito importante, que devemos ficar atentos sobre as orientações que contém nessa lição, fundamentada na palavra de Deus. Quais são as possíveis distrações e tentações que podem nos derrubar, fazer a gente cair, fazer a gente pecar, fazer a gente até mesmo desviar dos planos de Deus? Como é importante o verso para memorizar, de que você não vai esquecer dos preceitos do Senhor, e o que a Reginaldo falou, que é uma decisão que a gente toma diariamente, né? Essa questão das distrações é no que você está meditando, no que você está se detendo, no que a sua mente está se alimentando, porque nós somos aquilo que nós pensamos. O que faz o nosso caráter é a formação do nosso pensamento, aquilo que a gente acumula na nossa mente, na nossa alma. E a lição, ela fala sobre Sansão. Né? Sansão, ele acabou, digamos assim, olhando demais para aquilo que ele não deveria, que foram mulheres, né, de outra nação. E foi repreendido pelos pais. E acabou tendo um final ruim. Quando nós deixamos de meditar, né, deixamos de olhar para aquilo que honra a Deus, que nos honra, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, porque são as entradas da alma, né? Aqueles que estudam a mente humana, aqueles que estudam a neurociência, eles sabem que a entrada da nossa alma, e como a própria palavra diz, né? Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, através dos seus sentidos, né? É o que vai para a sua alma e que vai formar o seu pensamento. Aquilo que você pensa, você acaba agindo. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o que vemos, ouvimos, pegamos, nos aproximamos. E nós vemos isso no Salmo 1, né, onde ali ele nos coloca que nós não devemos sentar, né, andar segundo os conselhos dos ímpios, nem nos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentar nas rodas dos escarnecedores, porque
nós vamos acabar fazendo a mesma coisa. Então, Sansão, ele começou a ver essas mulheres e a gente acaba fazendo. Nós somos imbuídos pelos morangos espelhos. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele contempla-nos com sua palavra, dizendo assim: antes o teu prazer deve estar na lei do Senhor, que é o verso 2 de Salmos, e na sua lei medita dia e noite. Então, nós devemos nos deter. Eu acho interessante uma dica que a gente pode dar para todos os ouvintes e para nós aqui. Eu me recordo de um tempo que Reginaldo, que está aqui ao meu lado, meu esposo, colocou em casa vários versos na parede. Eu já coloquei também alguns versos. E quando Deus diz assim: escreva nos umbrais das suas portas, né? Fale dia e noite, ensine os seus filhos, caminhando, andando, sentado, comendo, o tempo inteiro. E a gente precisa fazer isso. A palavra de Deus, ela tem que estar bem fixa em nossa mente, para que a gente não venha pecar. Pode ser que a gente acabe pecando, mas a gente tem que buscar não fazê-lo, porque a lei, ela nos mostra o pecado, e mostra assim: olha, Deus é perfeito, você não, por isso que você precisa dele, você precisa da lei, para que você veja que você não pode fazer aquilo. Então, assim, Sansão desviou o seu olhar daquilo que Deus tinha dado a ele, que era a lei do Senhor. Exatamente. Uma das coisas que a gente pode considerar muito também, sabe, é o fato de você, por conhecer as Sagradas Escrituras, por orar bem, por você ministrar bem a palavra do Senhor. Você, como qualquer um ser humano, por mais que Deus tenha lhe tomado para orar por enfermos, e ver os enfermos sendo curados, ai, que coisa maravilhosa, te revestir de autoridade de tal maneira que pessoas endemoniadas diante da sua presença, os demônios não consigam suportar e saiam, porque vê que o Espírito do Senhor está sobre você. E por esse motivo também, se você não vigiar, meu irmão, você pode cair. Pois Sansão, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Afinal de contas, o poder que havia nele não era dele propriamente dita, mas era do próprio Deus, sabe? E a gente percebe que Sansão, ele desobedeceu determinadas orientações da palavra de Deus, pois uma delas era não se contaminar com relacionamentos com mulheres que não fossem do povo do Senhor. E o que é que Sansão faz? Ele faz exatamente isso, ele desobedece este mandamento, esse preceito da lei do Senhor. Se Sansão tivesse obedecido, ele não teria passado pelo sofrimento que ele passou, sabe? Ele desobedeceu aos pais, chegou a desonrar os pais, porque não era da vontade dos pais que ele desobedecesse ao Senhor, até mesmo porque ele foi dedicado ao Senhor desde o seu nascimento. Veja, gente, uma criança que foi dedicada ao Senhor desde o seu nascimento, ele cresce na força do Espírito do Senhor, orientado na palavra do Senhor, e depois que cresce, simplesmente diz assim: não, eu quero fazer minha própria vontade. Talvez você, pai, talvez você, mãe, esteja nos ouvindo, talvez você tenha um filho que esteja fora da igreja. Talvez você tenha alguém que estava na presença do Senhor, mas agora não está. E você chora por ele. Você pede a Deus para que Deus converta o seu coração e o atraia à sua casa de oração. E até isso acontecer, você sente. E tenho certeza que os pais de Sansão também sentiram. Porém, Sansão confiou muito em si. E por conta de confiar em si, ele caiu. Então não será diferente comigo e com você. A partir do momento que você confiar mais em si do que na palavra de Deus, do que no próprio Deus, você vai cair. Você vai cair. Porque a natureza pecaminosa está em todos nós. As Sagradas Escrituras falam que todos nós pecamos. E por esse motivo todos nós estamos carentes e dependentes da graça misericordiosa, maravilhosa, bondosa, infinita de Deus. Nós precisamos da graça de Deus e Deus dá a sua graça. Ele concede a salvação por meio da fé. É um dom gratuito de Deus. Entretanto, Ele dá. Mas quem vai tomar posse?
só irá receber os benefícios dessa graça, os benefícios dessa vida, os benefícios da salvação, quem tomar posse. E a gente começa a tomar posse por meio da palavra. Ou você crê na palavra, ou você rejeita a palavra. E isso aqui serve para cada um de nós sermos fortalecidos na palavra. Quer vencer a tentação? Tome posse das palavras, das Sagradas Escrituras que ensinam e que fortalecem, e que mostram através de quedas de outros homens que se viram ao Senhor, que você não precisa cair. Até mesmo o próprio Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Afinal, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O pecado sempre foi uma barreira que separa o ser humano de